Amém. Vamos à palavra do Senhor? Vamos à palavra do Senhor. Vai abrindo a sua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33. A palavra de hoje é o poder criativo da palavra de Deus em nós. Amém? O poder criativo da palavra de Deus em nós. Essa é a palavra para você hoje. Amém? A palavra de Deus, ela cria onde não há. Ela traz existência onde não há. Ela do nada cria, traz a existência. Amém? Então, não podemos reclamar de falta na presença de Deus, porque a palavra de Deus ela é eficaz para criar, para gerar em nossas vidas. Amém? Salmo, capítulo 33. Vamos ler a partir do versículo 1, do verso 1. Vamos ler até o 6. Ó justos, para você, amém? Quantos são justos? Ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecei-lhe música com lira de 10 cordas, entoai-lhe um cântico novo, tocai com arte e júbilo na ovação, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. Amém, irmão? A palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que realiza. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Então a palavra do Senhor, ela é criativa. Há um poder sobrenatural na palavra do Senhor para criar, para gerar. Do nada, ele constrói pela sua palavra. Amém? Nós sabemos disso, né, irmão? Gênesis capítulo 1, isso é muito claro. Deus diz, haja e há. É ou não é? Deus diz mais uma vez, haja, e de repente surge. Do nada. E é esse poder que está operando sobre nós. Porque nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus é poderosa. Nós sabemos que Deus criou todo o universo pela palavra. Mas o que a igreja desconhece é a aplicação da palavra nela mesma. O que a igreja desconhece é a aplicação da palavra em sua própria vida. É a aplicação da palavra no dia a dia, no seu cotidiano. Nós desconhecemos muito disso. Todos nós sabemos que Deus criou e cria através da sua palavra. Só que nós precisamos conhecer o poder criativo da palavra de Deus em nós, irmãos. Na nossa vida. É disso. É nisso que Deus quer nos firmar. Não podemos reduzir a palavra do Senhor a uma série de regras e estatutos para serem observados, olhados à distância, para que de alguma forma tente cumprir. A palavra de Deus não se resume a isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela opera em nós. A verdade é que a palavra de Deus é um agente criador e um agente transformador. Em nós, irmãos. A palavra do Senhor é um agente criador e um agente transformador em nós, nas nossas vidas. E se nós cremos nisso, se nós começarmos a operar nisso, a nossa vida é transformada, irmão. Você crê assim? A nossa vida é mudada. A mesma ação que fez o universo do nada se tornar o que nós temos hoje, o que nós vemos, enxergamos hoje, esta mesma ação opera no seu interior. Porque a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou e habita entre nós. O Verbo é Jesus Cristo, é a ação de Deus
É a ação criativa de Deus, fazendo no universo e fazendo em nós. Você crê nisso, irmão? Em Mateus capítulo 4, no versículo 4, abre aí, quando Jesus é tentado pelo diabo, Jesus é levado ao deserto e é tentado pelo diabo. Jesus tem uma conversa com Satanás, né? E no versículo 4 de Mateus 4, olha a resposta uma das respostas que Jesus dá ao diabo. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde, irmão? Nem só de pão, nem só das... Deus, irmão, Jesus não anula as coisas naturais. Jesus não anula o pão de cada dia que você precisa. Mas Jesus diz assim, olha, nem só das coisas naturais vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o que de fato nos dá vida e vida em abundância, irmão, é a palavra de Deus. O que de fato faz nos fluir na presença de Deus é a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Nem só de esforço próprio. Você pode, irmão, viver de esforço próprio. Você pode trabalhar 16 horas por dia, ter 3 empregos. E olhar para isso tudo e falar, puxa vida, como eu estou próspero. É ou não é? Mas a Bíblia diz, nem só disso vive o homem. Mas há uma vida espiritual preparada para nós. Há uma vida preparada por Deus, liberada através da sua palavra para nós, irmãos. E essa vida está disponível agora mesmo para você. Hoje mesmo para você. Nem só de pão vive o homem. Você pode comer bem, se alimentar bem. Você pode se guardar de alimentos ruins e olhar para fazer exercício físico e olhar para a sua vida e falar, puxa vida, como a minha saúde está bem. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, olha, escute. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas então é bênçãos espirituais, né? Não, irmão. Bênçãos espirituais não diz respeito ao tipo da bênção, mas à origem da bênção. Amém? Quando ele diz, você já foi abençoado, já está disponível para você todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, está dizendo assim, olha, tudo o que você precisa está disponível em Deus que é Espírito. Tudo o que você precisa está disponível em Deus, de uma forma espiritual. Então você pode viver de forma natural, você pode viver só pelo pão. Mas isso é uma vida, irmão, que eu não aconselho você viver. Porque é uma vida na força do braço. É uma vida que você vai olhar para trás e falar, puxa vida, como eu me cansei, como eu me estressei. É ou não é? O conselho que eu tenho para dar para você é, viva de forma espiritual. Viva segundo a palavra do Senhor. Desfrute da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai fazer com que você tenha vida, irmão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai. Vocês concordam comigo que Deus poderia ter criado, pensando, pela força do pensamento? Quantos concordam que Deus tem poder para isso? Para fazer uma força no pensamento e de repente criar alguma coisa. Tem ou não tem? Quantos concordam comigo, e aí vocês, quem gosta de filme, vai... Quantos concordam comigo que Deus poderia criar com... Do nada, Deus... Pensar e criar. É ou não é? Pronto, está tudo criado. Mas Deus estabeleceu um princípio. Ele diz, toda a palavra que sai da boca de Deus. Não são as palavras que estão no coração de Deus, mas as palavras que Deus libera.
E aqui é um princípio para nós. Eu tenho muito desejo a respeito de ser curado, eu tenho muito desejo a respeito de viver uma vida próspera, eu tenho muito desejo, eu tenho muita vontade. Querido, enquanto você não liberar, enquanto não houver um liberar da palavra de Deus em você, irmão, escute, não haverá manifestação. A manifestação vem quando nós liberamos, assim como Deus libera. Você crê comigo assim? Amós 3,7, não precisa nem abrir. A Bíblia diz assim, Amós 3,7, que Deus não faz coisa alguma nessa terra sem antes revelar os seus profetas. Para quê? Para que os profetas se sintam inchados e falem, Deus falou comigo, e guardem em segredo o que Deus falou. Qual é a função de um profeta, irmão? Profetizar, né? A função do profeta é falar, é liberar. Então a palavra diz, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas, para que o profeta libere essa palavra, profetize essa palavra, e aí Deus faça. E aí haja um mover de Deus, criador, restaurador. Mas eu gostaria tanto que Deus fizesse na minha vida. Ouça o Espírito Santo e declare o que o Espírito Santo falar a você. Seja um profeta sobre si mesmo. Amém, irmão? Seja um profeta sobre si mesmo. Fale a respeito daquilo que Deus tem para você. Profetize a você mesmo. A minha vida é fruto de profecia, não dos outros. Mas, irmão, quando eu descubro alguma coisa que Deus quer para mim, eu falo isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu saio para trabalhar, às vezes vem um sintoma, né? Aquele sintoma que você imagina, puxa vida, esse sintoma é estranho. Eu declaro, eu não sou um enfermo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou curado. Eu sou curado. Às vezes você olha para sua conta bancária e está lá um vermelho bem grande. Você pode declarar, segundo a palavra do Senhor, você pode declarar sobre a sua vida financeira aquilo que a palavra diz que você é. Porque Deus não vai fazer nada sobre a sua vida sem antes revelar para você, irmão. Deus não vai te levar a ministério algum sem antes mostrar para você, sem fazer com que você creia e fale. Você é profeta sobre si mesmo. Você é profeta sobre a sua vida. Porque ninguém mais conhece os segredos do seu coração a não ser Deus e você. É ou não é? Não espere que toda hora bata o profeta na sua porta e diga e fale o que você precisa e o que você vai receber. Porque você sabe e você pode falar, irmão. Você pode liberar. Esse é o princípio de Deus. Amém? O plano de Deus, irmão, é revelar a sua vontade aos seus profetas, você, para que este profeta libere a palavra. Para que esse profeta declare a palavra, fale a palavra, para que o milagre aconteça. Você crê assim, irmão? Porque a palavra, irmão, é uma semente. O semeador saiu a semear, não é? Marcos capítulo 4. O semeador saiu a semear. E ele diz, a semente que caiu em boa terra deu fruto. Jesus explica para os discípulos, a semente é a palavra. A palavra de Deus é uma semente, irmão, dada a nós. E toda semente tem em si um potencial de gerar vida. Você come alguma coisa, tira aquela semente e olha aquela coisa estranha, não parece nada com o fruto que você acabou de comer, é ou não é? Não parece nada com a árvore ou a planta que você tirou o fruto, você come e está lá, aquela coisa estranha. Mas se você entender de semente, você vai plantar aquilo. Você vai comer pelo resto da sua vida aquele fruto por uma semente, é ou não é? Porque a semente tem um potencial. Parece que não tem, parece um ser morto, mas tem um potencial criativo, irmão.
Se você plantar da forma correta, gerará. É ou não é? A palavra de Deus é uma semente, irmão. Quando eu libero, quando eu planto, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas, querido, vai dar fruto. Amém? Vai dar fruto, irmão. O segredo é ter coragem, disposição para liberar a palavra de Deus, para plantar, para liberar em todo o tempo. Porque nós somos tentados, irmãos, a não falar a respeito das bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós somos tentados a murmurar. Nós somos tentados a reclamação. Somos ou não somos? Nós somos tentados, eu disse isso aqui na quinta-feira, nós somos tentados a olhar para a escuridão e falar assim, ó, puxa vida, como está escuro. Nós somos tentados, irmão, a olhar para a enfermidade e exaltar a enfermidade. Você entra numa roda de conversa e alguém diz assim, ontem eu tinha uma dor de cabeça terrível. Alguém se levanta e fala, não, você não viu nada. A dor de barriga que eu tive ontem não chega nem perto da dor de cabeça que você sentiu. O outro fala, não, você não viu nada, minha perna está de uma forma que eu não consigo aguentar. Aí aparece alguém e diz assim, puxa vida, eu estou com câncer, eu estou para morrer. E o diabo está ali governando isso. Declarações que não são a verdade a respeito da vida de ninguém. Nós somos tentados o tempo inteiro a não falar a palavra de Deus. Nós temos a semente, irmão, e precisamos liberar essa semente. Amém? O semeador saiu a semear. Parece que não vai dar em nada. Parece que não há potencial criativo naquilo, mas você entende de semente, irmão. Eu digo para você, você precisa entender da palavra do Senhor. Você precisa entender o potencial criativo da palavra de Jesus na sua vida. Você precisa entender, eu preciso entender que debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, nós podemos nos manifestar na palavra do Senhor. Não porque nós somos bons, não porque nós temos méritos, não porque nós temos cumprido regra sobre regra, mas porque o Senhor já liberou na cruz do Calvário vida para nós. Vida para nós, irmãos. E tendo discernimento dessa vida, eu posso falar a respeito dela. Talvez o que você falar hoje, querido, vai ser gerado daqui 1 ano, daqui 10 anos. Mas não importa. O que importa é que essa semente dará fruto. Quando ela der fruto, você vai poder comer dela. Você vai poder desfrutar dela, irmão. Amém, queridos? Qual é a dinâmica, né? Qual é de fato a dinâmica da palavra de Deus? Como que isso acontece? Como que de fato isso acontece? Abra em Mateus capítulo 12. Mateus no capítulo 12. Olha a conversa suave que Jesus tem com os fariseus. olha a conversa suave aqui no versículo 34. Lê comigo a partir do 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Mas a pessoa má tira do mau tesouro do seu coração coisas más. Versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas suas palavras serás condenado. Qual é a dinâmica? Deus, por meio do Espírito Santo, planta no nosso coração a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita, amém?
planta no nosso coração por meio do relacionamento com o Espírito Santo. Ele planta no nosso coração a verdade a respeito da sua palavra, a verdade a respeito do seu plano, e nós do nosso coração tiramos essa palavra e profetizamos essa palavra. Liberamos, então ele diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira. Como que eu tiro as coisas do meu coração, irmão? Como que eu tiro as coisas da minha alma? Liberando. E aqui com o coração são os pensamentos, são os desejos, são os planos. Ele diz, o homem bom, o homem que foi salvo, o homem que tem o Espírito Santo, o homem que está cheio da glória de Deus, do seu coração, tira a palavra de Deus e libera a palavra de Deus. Porque no versículo 37 é disso que ele está falando. As tuas palavras vão governar a sua vida. Essa é a dinâmica, irmão. Mas eu não mereço, puxa vida, eu tenho um desejo, Deus parece que colocou um desejo no meu coração a respeito de algo, poxa, mas eu não mereço, eu não tenho sido bom. Isso mata você, irmão. Isso mata você, porque esse pensamento vem do diabo. Esse é um pensamento legalista que o diabo ama. Dizer para você que esse desejo que está no seu coração, dado por Deus, não pode ser vivido porque você não tem vivido de forma reta, justa e santa. Porque você tem tropeçado ou errado. Se você começar a mergulhar no relacionamento com o Espírito Santo, ele vai tratar o seu coração. Escute, ele vai tratar o seu coração, ele vai restaurar os seus pensamentos, ele vai mudar os seus planos, ele vai alinhar o seu coração e você vai poder profetizar. Você vai poder liberar. Você vai poder viver pela palavra de Deus, irmão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus está falando, querido. Amém? Profetize, libere a palavra do Senhor que está no seu coração. Tenha coragem. A enfermidade vem, não exalte a enfermidade. Amém? Não exalte a enfermidade, irmão. É isso que o diabo quer. Uma situação difícil vem, não exalte a situação difícil, exalte o plano de Deus. Fale contra os planos do diabo. Fale a respeito da palavra de Deus. Mas eu não mereço. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Abre aí. Romanos capítulo 10. Porque com o coração se crê. Amém? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, é onde está plantado a fé. Com o coração se crê. Isso é maravilhoso. Quando eu sei que Deus quer me abençoar, quando eu sei que Deus quer me salvar, quando eu sei que Deus quer me santificar, quando eu sei que o plano de Deus ele é bom, ele é agradável e perfeito para a minha vida. Isso é maravilhoso. Com o coração se crê para a justiça, porém com a boca se faz confissão para a salvação.